Deixa eu te contar que no início de dezembro, uma mulher foi atacada por uma capivara durante um mergulho em uma lagoa de Florianópolis. Você lembra dessa história? Nós comentamos, inclusive, aqui no Balanço Geral. Agora nós vamos conversar com ela, com a Fabiana Lentz, que vai nos contar como que tudo isso aconteceu e como está a sua recuperação. Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Primeiramente, obrigada pela sua atenção, conversar com a gente aqui no BG. Já quero te perguntar de primeira mão como que você está, né, depois desse grande susto que você deve ter levado. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Obrigada também pelo espaço. Eu, hoje, por uma grande felicidade, estou muito bem. Estou com uma evolução assim, de cicatrização muito boa. Hoje também passei pelo postinho fazer os curativos do dia e retirei os 2 primeiros pontos. Então, a cada dia, assim, cada uma dessas evoluções são um verdadeiro presente para mim. Então, depois de 10 dias, eu tô, nossa, muito confiante, assim, na melhora. Fabiana, conta pra gente como que foi, como que tudo aconteceu, né? Onde você estava exatamente, como foi o momento que, de fato, a capivara te atacou ali quando você estava fazendo um mergulho, né? Sim, foi lá na Lagoinha do Leste, né, como foi noticiado, e eu acampo lá há muitos anos, era mais um final de semana que eu fui acampar lá, e era uma segunda-feira, meio-dia, eu já estava preparando as minhas coisas para ir para casa, estava bastante calor, eu e meu companheiro, a gente decidiu dar um mergulho antes de sair, e a gente ficou poucos minutos na água, ele foi saindo na frente, eu tava com o cabelo assim todo bagunçado, eu pensei, vou dar mais um mergulho assim para sair ajeitada, né, aprumadinha assim para sair. E quando eu mergulhei em direção ao fundo e tava com a água assim na altura do peito, eu senti um soco no abdômen, um rasgo assim muito forte. Infelizmente o nosso sinal com a Fabiana travou. Vamos ver se a gente consegue recuperar o sinal, Fabiana. A gente travou um pouquinho o seu sinal, né? A gente está falando com ela ao vivo pela internet, mas continua contando pra gente. Você mergulhou para ajeitar o cabelo, né? Para sair mais arrumada e sentiu o impacto. Bem isso. Eu tava com água na altura do peito e eu senti um soco assim no abdômen, um rasgo muito forte. E no primeiro segundo eu não consegui nem entender o que estava acontecendo, Karina. E no segundo seguinte, a capivara então saiu da água, foi quando eu vi ela veio na minha direção, assim, na parte mais alta do meu corpo. Eu consegui com um ímpeto, assim, de sobrevivência muito rápido, colocar o braço na frente para me proteger, então ela, de raspão, pegou meu braço. E nisso ela entrou na água, eu comecei a me debater muito forte e chutar, porque ela ainda estava ali, e ela conseguiu entrar por baixo da minha perna e morder minha nádega também. Isso tudo deve ter durado. Foi tão rápido, mas acho que deve ter durado uns 8 segundos. E meu companheiro então conseguiu entrar na água e me puxou assim para trás. E nesse instante ela desagarrou e parou o ataque. Então, Nesse primeiro momento que você sentiu esse impacto, deu já para entender o que estava acontecendo? Deu para entender que era uma capivara que estava te atacando? Você viu capivaras ali antes de mergulhar? Só para a gente entender um pouquinho do cenário no momento que você estava ali fazendo esse mergulho. no primeiro instante eu não entendi não o que era. Naquela lagoa tem vários ciris assim no fundo do chão e às vezes a gente toca num e eles dão umas mordidinhas assim no pé. Eu achei que tinha sido algo assim, que eu tinha encontrado um siri no meio da água, ele tinha me dado uma bicadinha assim, mas quando eu senti a dor muito forte e aí o bicho saiu da água foi quando eu vi que era uma capivara. Antes do ataque eu não tinha visto nenhuma ali, avistado nenhuma, permaneci 2 dias acampando lá, não avistei nenhuma capivara nesses 2 dias e tampouco sabia da presença delas atualmente lá. Quem conhece a Lagoinha do Leste sabe que é um lugar que elas nunca estavam, nunca teve a presença de capivaras. Eu acampo lá há muitos anos e nunca encontrei nenhuma, mesmo assim, nunca avistei nenhuma capivara lá. Eu sei só do conhecimento de um ataque que teve esse ano. Eu não sei muito bem se foi início desse ano ou final do ano passado, onde uma capivara mordeu, na verdade arrancou o pedaço da coxa de um homem. Ele também teve que ser resgatado de helicóptero de lá.
E alguns dias após, até assim, partilho isso aqui com vocês, Karina, que alguns dias após esse ataque, eu e meu companheiro, a gente estava acampando lá na Lagoinha e a gente encontrou essa capivara morta lá. Inclusive, fomos eu e ele que amarramos as patinhas dela e puxamos ela com uma corda para fora da água, porque ela estava morta ali na beira da água, a gente não queria que ela decomposse ali na lagoa. Então foi a única vez que eu avistei uma capivara lá e que estava morta. Então, depois desse caso, se soube que ela e o filhote dela tinham sido eliminados, que não havia mais presença de nenhum desses animais. Então, para mim, esse ano foi uma surpresa que elas estavam ou de novo lá ou ainda lá. Eu acho que para todos foi uma surpresa, Fabiana, a presença de capivaras lá. Quem conhece o local, né? Realmente nunca se ouviu falar, ou poucas vezes se ouviu falar de capivaras no local, por isso realmente chama muito a atenção. Que bom saber que você está bem, né? Que os ferimentos estão se curando, que apesar de tudo você está ainda aí sorrindo, né? Conseguindo contar aí a sua história para a gente, que serve inclusive de alerta. Obrigada, agradeço muito a sua conversa com a gente aqui no Balanço Geral. Um ótimo fim de ano para você, uma boa recuperação aí total, que você fique 100% para 2026. Muito obrigada, Karina. Eu tenho usado desse momento para realmente transformar assim, um pouco a perspectiva dessa situação das capivaras aqui em Florianópolis e além de dar conta de fechar os buracos da pele, deixar agora os buracos emocionais, o que tem me ajudado nisso certamente é escrever muito. Eu sou das palavras também, então a minha poesia tem sido está me salvando nesse momento, assim, para acolher todo esse processo interior. Inclusive, eu gostaria até de partilhar uma poesia que eu escrevi para contar um pouco do meu sentimento, se eu puder ter esse 1 minuto de espaço aqui com você. Claro, por favor, uma honra para a gente ouvir você. Na boca. Opa, caiu o sinal da Fabiana. Ai, que pena, Fabiana. Bom, espero que você fique muito bem, né, que você se recupere aí 100% e obrigada por compartilhar a sua história com a gente.